Olá a todos da TVC Cal. Olá aos demais canais que estão retransmitindo e um grande abraço a todos os internautas que estão conosco. Nessa primeira live do projeto A Vida Através dos Poemas, nós vamos refletir um pouco sobre a reencarnação. A maioria das pessoas, a maioria de nós ainda vive hipnotizado nesse planeta. Ainda passa os dias como se a matéria fosse a única coisa que realmente existe. Enquanto a doutrina espírita nos esclarece que nós somos seres imortais, que a verdadeira vida, a verdadeira pátria de todos nós é a pátria espiritual. E que nós precisamos provisoriamente, momentaneamente, renascer, tomar um corpo de carne, esquecer o passado e começar de novo novas experiências nesse ou em outros mundos ou em outros orbes. A matéria, ela serve como um instrumento abençoado para que cada um de nós, espíritos imortais, possamos crescer, avançar no caminho que nos levará à perfeição, que nos levará à plenitude das emoções, à plenitude no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento da razão. Esse caminho é longo, esse caminho é árduo. O normal seria que nós seguíssemos de forma reta por esse caminho. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes, a cada renascimento, quando os desafios, as provações surgem, objetivando nos educar, nos melhorar, quando as experiências que têm como objetivo nos desafiar para que a gente desenvolva aparecem, em vez de fazermos as escolhas corretas, com base na nossa consciência, aonde está guardada, registrada a verdade, nós acabamos dando ouvidos ao nosso egoísmo, aos nossos apegos, às nossas ilusões e erramos. E muitas vezes erramos feio. E é sobre nós, almas equivocadas, que precisamos renascer, que nós vamos conversar hoje. E esse renascimento tem um momento muito especial. É o ventre materno. Nenhuma alma, nenhum espírito conseguiria se materializar e tomar um corpo de carne se não fossem as mães. Se não fosse a oportunidade de serem inicialmente acolhidos no ventre de uma mulher, para ali espiritualmente adormecerem e se acalmarem das suas dores do passado, para nesse ventre acolherem, sentirem a esperança, a alegria dessa mãe que se descobre grávida, que se descobre mãe. E nesse processo, começar a sentir-se amado e muitas vezes começar a se curar das dores do passado. Processo que vai continuar depois do renascimento e ao longo de toda a vida. É sobre isso que fala o poema Amor de Mãe, que nós vamos ouvir agora. Ó doce ventre, ó sagrado aconchego, onde me guarda o amor de ingênuo coração. Em ti me acalmo, em ti descanso, em ti me esqueço dos tristes ontens mal vividos na ilusão. Sinto tua voz acalentar-me carinhosa, jorrando amor que me consola a antiga dor. Eu regozijo na esperança que ora brota, de que em teus braços recomece o que ficou. Para ti sou simples vida iniciando agora. Para ti sou só a filha que o amor gerou. Mal desconfias, mãe, vivi eras afora, mas tanto errei
que supliquei por teu amor. Trago na alma as cicatrizes de meus erros, trago no corpo as dores que ontem cultivei. Não sei, ó Mãe, se nascerei corpo perfeito ou se meu corpo expressará o quanto errei. Mas é tão forte a alegria que horas sentes, mas é tão bela a tua prece em gratidão, que mesmo ainda adormecida no teu ventre, eu já me curo dos remorsos da ilusão. Reverencio-te, mulher, a angelitude de acolher-me ao necessário recomeço. Não há melhor remédio que minha alma cure, que o teu singelo amor de mãe me recebendo. O Espiritismo nos esclarece na questão 344 de O Livro dos Espíritos que a união do espírito ao corpo começa no momento da concepção, ou seja, começa no ventre materno. E são muitas as histórias que nós conhecemos de espíritos que, através da psicografia, nos contam as histórias de como foram abençoados pelas novas oportunidades na carne. O poema é fictício, mas existe uma história real que é contada no livro Memórias de um Suicida, que demonstra muito isso. É a história de Mário Sobral. Mário Sobral é um personagem secundário nesse livro, mas é uma história muito rica. Trata-se de um português que passou a vida desprezando as oportunidades. Veio de uma família rica, de uma família que lhe deu valores morais, de um pai que lhe deixou uma boa herança, que lhe deu estudos, ele conseguiu acabar com a herança, conseguiu desprezar os estudos, conseguiu viver uma vida totalmente avessa aos valores morais que ele tinha recebido no lar. No final, casou-se, teve 3 filhos, destruiu o lar porque acabou se envolvendo com uma outra mulher, se apaixonou por essa outra mulher que passou a ser a sua amante e conta ele na história, no mundo espiritual após desencarnar, que quando essa mulher não o quis mais, logo que ele ficou pobre por ter acabado com a herança do pai, e quando ele não a quis mais, ele se desesperou e acabou matando ela, estrangulou. E logo depois que a matou, ele se matou enforcado. Tá? Então ele vai ao mundo espiritual, o livro é Memórias de um Suicida, tá? Ele vai ao mundo espiritual e é recolhido, como nós sabemos, no mundo espiritual para ser atendido, evidentemente chega numa situação de dor, não só pelo suicídio da questão física, mas por toda a vida dissoluta que ele teve, e passa por um processo de tratamento relativamente longo. Quando ele começa o tratamento, ele demonstra que está num processo de culpa muito grande, de arrependimento muito grande. Porque a vida não acabou como ele achou que deveria acabar quando optou por tirá-la, né, através do enforcamento. A vida continuou e ele simplesmente fechou os olhos aqui e despertou no mundo espiritual. E despertou lembrando de tudo o que fez. E chega um momento, depois de vários anos, em que ele já se encontrava relativamente bem nos hospitais que trabalham em nome de Maria, Mãe de Jesus, em que ele pede para renascer. E ele faz colocações muito comoventes, colocando para os mentores: eu preciso esquecer o que eu fiz. Eu preciso recomeçar e eu preciso consertar. Por favor, me permitam renascer do jeito que for, das dificuldades que forem. Eles colocaram: você prejudicou o seu corpo físico, você tem o débito em relação ao que fez para as outras pessoas, você vai renascer com o corpo físico muito fragilizado.
E ele coloca, vai ser uma bênção, porque a maior dor é a dor da consciência culpada. E ele tanto implora que é providenciado o renascimento dele. E realmente ele renasce numa situação extremamente difícil. Ele nasce filho de uma mulher que vivia da prostituição, que o doa para uma outra senhora que é lavadeira ali naquela comunidade. Essa lavadeira o criou com muitas dificuldades e tinha uma filha. Quando ele chegou bebê ainda, tinha uma filha que logo se encantou pelo menino e começou a ajudar a mãe nos cuidados. Era uma filha ainda adolescente, ainda quase criança. E com o passar dos anos, a mãe, a lavadeira, desencarnou e ficou apenas a filha dela e o nosso Mauro Sobral, né? Que ele tinha muitas dificuldades, ele não conseguia trabalhar, as dificuldades físicas e as crises pulmonares, as crises respiratórias, consequência do que ele fizera, né? Da maneira com que ele se matara, eram muito grandes. Ele era uma pessoa realmente com uma saúde muito debilitada. E muitas vezes, quando faltava o pão para ele e para a irmã, ele ia para a mendicância. E a irmã, amando-o, cuidava dele na situação de pobreza e costurava, trabalhava o máximo que podia para que o irmão não precisasse ir para a mendicância. E os mentores do hospital acompanham o Mário Sobral durante esse processo de encarnatório. E eles observam que, apesar da dificuldade, da deficiência física, da leve dificuldade até de se expressar, mental, da dificuldade financeira, ele trazia um semblante sorridente, como se aquela encarnação, aquele corpo, aquela situação fosse uma bênção para ele. Ele tinha intimamente, apesar de não se lembrar de nada, mas ele tinha plena intuição de que ele estava num processo de recomeço. E os mentores comentam, essa jovem que hoje cuida dele com tanto carinho é a amante do passado que ele matou. E que naquele processo de reencontro, onde ela não se lembra e ele não se lembra, eles se encontram no momento de dificuldade, onde os dois estão resgatando diante da vida os seus débitos, estão se reeducando e estão agora se vendo como irmãos, aprendendo a doar-se um com o outro, aprendendo a sublimar esse amor, refazendo conceitos, quebrando crenças antigas, vícios antigos. E com certeza, se aos olhos do mundo eles são almas extremamente sofridas, aos olhos deles mesmos e aos olhos de Deus, eles são almas abençoadas, no recomeço, com grande chance de vencerem. E quando retornarem para o mundo espiritual, retornarem belos, saudáveis e com esse problema finalmente resolvido. Mães, vocês são abençoadas, nós somos abençoadas quando permitimos que pelo nosso ventre esses espíritos tenham oportunidade do recomeço. E somos abençoadas quando, através do conhecimento cristão e do conhecimento espírita, temos noção que nasça como os nossos filhos nascerem, perfeitos ou não, tudo está certo. Tudo está acontecendo como tem que acontecer. Vamos amá-los do mesmo jeito, porque além de nós existe a espiritualidade maior e existe Deus conduzindo as nossas vidas. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.